Prontinho, pode iniciar. Tá bom. Boa noite, turma. Então, hoje a gente vai falar da nossa aula 3 de operações unitárias. O conteúdo que nós vamos abordar hoje, a gente vai falar sobre os processos de extração, sobre destilação, sobre extração supercrítica, a gente vai falar de filtração, flotação e sedimentação. Então, a extração a gente viu na aula anterior, a gente começou a ver e a gente vai continuar para finalizar hoje. A extração química, ela é um método de separação que transfere um composto de uma matriz para um solvente, utilizando diferenças de solubilidade para isolar o componente desejado. Então, assim, aqui a gente tem um exemplozinho que a gente tem casca de laranja, né? Essas cascas foram colocadas num frasco e adicionou um solvente. Então, aquelas substâncias que têm afinidade com o solvente presente aqui na casca de laranja, ela vai ser extraída para o solvente. Então, é algo bem simples de acontecer, assim, mas é algo de muita importância nas indústrias, nas operações, porque em muitos momentos a gente precisa extrair algo de alguma coisa. Aqui a gente tem um outro exemplozinho, né, que a gente tem um bekerzinho, que a gente tem a mistura do composto A mais B. Quando eu adicionei o meu solvente C, aí eu posso olhar aqui nessa segunda imagem, eu tenho uma grande quantidade do composto A nessa fase, junto com o solvente C. Repara aqui que o solvente C tem solubilidade diferente daquela do meio, por isso que gerou duas fases, né? Tem uma fase de uma cor e outra fase de outra cor. Então, a maior parte da minha substância A, ela está presente no meio desse solvente C, enquanto que a B ficou no outro solvente e ainda tem um resquício de A. Então, isso é uma forma de separação, né? De extração. Então, esse solvente teve a capacidade de roubar essa substância de interesse. Roubar em que sentido? No sentido físico-químico, onde eu tenho as propriedades semelhantes, com que faz com que ele tenha preferência de estar nessa parte de extração. A prensagem, então, é a separação de um líquido em um sistema de duas fases, sólida e líquida por compressão. Então, aqui eu tenho um sólido e eu vou comprimir ele. E aí, esse líquido, esse sólido, dentro dele tem líquido. Ao fazer esse processo de prensagem, eu tenho um escape do líquido com a retenção do sólido na superfície da compressão. Então, eu consigo extrair aquela parte líquida dentro daquela matriz que é visualmente sólida. Eu olho para ela assim, eu vejo um sólido, mas parte dela lá dentro, né, da composição interna, tem um líquido. E ao prensar, eu consigo extrair. A gente tem a pressão, que pelo movimento das paredes retém o sólido, que a finalidade é separar o líquido retido dos sólidos não bombeáveis, comparado com a filtração. A natureza e a preparação do produto têm influência sobre o equipamento utilizado. Então, vai depender do tipo de produto que eu estou querendo extrair determinada substância, que aí eu vou dimensionar e ver a questão dos materiais, dos aparatos para eu poder fazer essa prensagem e aí ter a extração desejada. Então, a gente tem aí a prensa de cilindros, né, conhecida como moinho de rolo, onde o produto passa entre cilindros metálicos que pode ser lisos ou com ranhuras. O exemplo é a extração do caldo de cana da cana-de-açúcar, né? Então, eu tenho a cana-de-açúcar, quando eu passo ela no cilindro, ele vai prensar ela aí, aquele material, e dentro dele tem o caldo. E esse caldo vai ser
extraído devido a esse processo de prensagem nos cilindros. A gente pode ter de 2 rolos ou de 3 rolos. Então, se eu tenho uma maceração, eu posso utilizar um cilindro de 3 rolos ou com 2 rolos quando eu não tenho maceração. A gente tem também aí a prensa de disco contínuo, cujo objetivo é a remoção mecânica de polpas de vegetais, frutas e grãos. E a gente tem dois tipos rotatórios, né? Não paralelos e que excede a pressão de 180 libra-força. Então, a preparação da matéria-prima. A operação pode ser mecânica ou térmica. Por exemplo, a gente pode ter moagem de oleaginosas, né? Então, assim, para garantir o processo de extração, muitas das vezes é preciso de uma operação prévia, justamente no preparo dessa matéria-prima, cujo eu tenho interesse de extrair alguma coisa. Então, se eu faço uma moagem, por exemplo, a moagem tem tendência de diminuir, né, o efeito do tamanho de partícula, aumenta a área superficial de contato. A gente até viu já sobre moagem também. E então isso faz com que pode ser que na minha operação seja interessante, que eu possa desenvolver meu processo justamente para que eu tenha melhor extração. A gente tem a separação da fibra da cana, e a trituração da polpa de maçã, que são exemplos aí. O objetivo é a redução no tamanho das partículas e facilitar a extração da fase líquida com alteração dos tecidos e paredes celulares. Então, quando eu tenho essa moagem, como eu falei para vocês, eu estou diminuindo o tamanho, com isso eu aumento a área superficial, eu vou facilitar a extração da fase líquida. E essa moagem também, ela pode romper aí a estrutura dos tecidos das paredes celulares, por isso facilita o processo de extração. Então, assim, os fatores importantes das operações preparatórias são o tamanho de partícula obtido e o grau de alteração do tecido, que pode ser provocado pela moagem, onde eu posso diminuir o tamanho da partícula e quebrar os tecidos. As prensas descontínuas têm as prensas de pratos, que são equipamentos simples, que consiste de duas placas paralelas horizontais, entre as quais se condiciona o produto a tratar, né? Então, tem aí duas placas e vou colocar o material ali entre elas. As prensas de membranas ou de bolsa são formadas por uma carcaça cilíndrica de malha perfurada ou barra magnética. Então, o produto ele é colocado no centro da prensa e o aumento progressivo da pressão proporciona bons rendimentos de extração e a obtenção de produtos de qualidade. E eu posso ter uma rotação, né, para poder ter a evacuação desse sólido. Então, tem um sólidozinho. Tem toda essa malha cilíndrica, onde eu vou colocar ele lá dentro, no centro. E aí eu vou aumentando a pressão, né? Como a gente pode pensar, eu estou empurrando esse material que está ali dentro, aí vai extrair, como ele é perfurado, vai para as laterais, e aí depois eu posso evacuar. Onde tem esse emprego de prensas descontínuas? Por exemplo, na indústria de chocolate, onde faz a moagem da polpa de cacau, na prensagem de azeitonas, cocos e frutos semelhantes, e também na separação de líquido de materiais lodosos, né? Eu tenho uma água com muito lodo, e aí eu quero separar o lodo dessa água aí, que pode estar contaminado ou não. E aí uma opção é essa, de usar essas prensas descontínuas. As contínuas, uma ou duas roscas cônicas, prensa o produto contra a parede do equipamento, que geralmente tem uma malha perfurada. A pressão aumenta progressivamente no sentido do avanço do sólido, e a pressão máxima pode ser ajustada variando as dimensões dos orifícios de saída do sólido
prensado. Então, aqui é a mesma ideia, né, de prensagem para extração. Ela é utilizada, por exemplo, para óleos vegetais e animais, né? Então, se eu quero fazer, por exemplo, óleo de soja, eu quero extrair o óleo da soja. Eu posso utilizar uma prensa desse tipo. E também na desidratação de materiais com polpa de papel, plástico, borracha sintética, lixo e até mesmo estrume. Que aí se eu estou secando esse material, né, digamos assim, que eu estou retirando essa parte, essa quantidade de água, eu vou ter a desidratação. Agora a gente vai falar sobre extração líquido-líquido. Coloquei essas fotos aqui que é bem interessante, assim. Então, nessa parte de baixo aqui, a gente consegue ver que tem duas fases. Então, o que que acontece assim, olha, vamos pensar, eu tenho uma solução aqui e essa solução tem um composto misturado, eu tenho interesse em um deles. O que que eu posso fazer? Eu vou pegar um solvente que seja capaz de solubilizar esse composto que eu tenho interesse e ele tem uma propriedade diferente que não vai haver interação entre os solventes, apenas entre a substância de interesse, e aí eu vou realizar essa extração para a minha fase. Então aqui a gente pode pensar assim, a gente tem uma fase aquosa, uma fase oleosa. A gente pega água e óleo, eles misturam? Não, né? Então, se eu misturar ali nesse funil, colocar ali e eu posso agitar ele, misturar e tal, para aumentar esse deslocamento para a fase que eu tenho interesse. E aí, quando eu abro essa torneirinha aqui, ó, eu posso abrir, assim que chegou, que a fase que está de baixo foi embora, eu fecho, então eu consigo ter separação. Então, nesse processo aqui, eu tenho o processo de extração, devido à afinidade daquela substância que eu tenho interesse com uma das fases, e aí eu tenho a possibilidade também de separar, uma vez que estão em fases diferentes. Então, a operação líquido-líquido de transferência de massa é uma, né, uma transferência de massa na qual uma solução líquida de alimentação entra em contato com uma corrente de solvente immiscível que extrai um componente desejável na alimentação. Exatamente aquilo que a gente está falando. Então, eu tenho ali uma solução líquida, que a minha espécie de interesse está nela. Eu vou colocar um solvente que ele é immiscível, né? Que aí vai gerar essas duas fases, porém, essa minha substância de interesse, ela tem interação com esse solvente que eu coloquei, e então vai ocorrer essa migração, vai ocorrer essa extração do componente desejável justamente no solvente que eu coloquei. Aqui a gente tem um exemplozinho, esse funil com duas fases, a orgânica e a aquosa, justamente mostrando aí que a diferença de polaridade gera ter duas fases. Esse exemplo aqui da mão é interessante, porque o que acontece? Quando eu coloquei a minha fase orgânica, a minha fase aquosa, e aí eu agito para que essa contato possa existir, apesar que eles são fases immiscíveis, gera um pouquinho de vapor, então eu viro, ponho o funil para cima, abro a torneirinha para eliminar um pouco desses vapores, e aí eu repito essa ação para que eu tenha a efetividade da extração. Então, certos componentes são mais rapidamente dissolvidos no solvente do que no outro. E por que disso? Justamente a estrutura química, né? Então, aquele composto vai ter uma afinidade maior com aquela fase. Então, ela é empregada, a extração líquido-líquido, em materiais com pontos de ebulição similares, ou mistura de componentes sensíveis a temperaturas. Então, se eu tenho componentes que
são sensíveis a temperaturas, se eu aquecer, vai ter algum problema, justamente porque eles são sensíveis. Então, a extração por aquecimento pode ser dificultada. Uma possibilidade é a extração líquido-líquido utilizando esse solvente immiscível, porque aí eu não mexo com temperatura, eu mexo na propriedade de solubilização dos compostos desejados naquele solvente que eu tenho disponível para isso, que é um solvente immiscível, mas que tem essa afinidade com a substância de interesse. Ela é uma alternativa à separação por destilação ou evaporação, e a seleção, né, vai da operação em si, ela vai depender dos custos do processo, né? Esse exemplo que eu trouxe aqui das imagens são em escala laboratorial, né? Mas vai existir isso em escala industrial, certamente. Um exemplo, ácidos graxos de alto peso molecular são separados de vegetais, de óleos vegetais, como propano líquido ou destilação em alto vácuo, que tem custo elevado. Então, eu tenho lá, eu fiz, né, eu tenho uns ácidos graxos e eu tenho compostos de alto e baixo peso molecular, vai depender aí. Então, eu consigo separar. Tem exemplo aí da separação de penicilina, de mistura de formação, então já é uma extração líquido-líquido, porém ela é altamente complexa. Então, na indústria farmacêutica, a gente pode utilizar dessas artimanhas aí para poder ter o princípio ativo daquele fármaco que está sendo comercializado com elevado grau de pureza, uma vez que a gente não tem interesse em pureza, né? A extração líquido-líquido ela pode ocorrer de duas formas, né, como batelada e contínua. A gente já falou sobre esses conceitos de batelada e contínuo, né? Contínuo, pelo próprio nome já diz, até um processo que a matéria iniciou, ela vai seguir até o final para ser processada de modo contínuo. Então, tem alimentação contínua da matéria-prima que está sendo processada, que nesse caso aqui está sendo extraída, para que no final eu tenha aí a parte que foi extraída. Na batelada, já vou ter um sistema onde eu vou adicionar ali, ele vai ocorrer, depois eu abro ele, né? Então, digamos assim, um sistema que eu vou ter uma capacidade, coloquei o material, coloquei meu sumo líquido, no caso aqui, o material líquido, que a gente está falando de extração líquido-líquido. Mas o material líquido, o solvente líquido, vou fazer o processo e depois eu vou ter a saída. Então, a saída não é contínua. Como classe de equipamento, a gente tem vasos com agitação mecânica, promovido por misturadores, e vasos com mistura devido ao escoamento de corrente de fluido. Então, posso ter tanto agitação mecânica como corrente de fluido. Então, quais são as etapas da extração, né? Então, tem a mistura, né, que é o contato íntimo do solvente com a solução a ser tratada. Está falando aqui de líquido-líquido, né? Então, tem uma solução e eu vou adicionar esse solvente. Então, vai ocorrer a transferência do soluto da solução para a fase solvente. Então, soluto é aquilo que está lá na solução, que é meu interesse. Aí, vai ocorrer a separação da mistura entre a fase líquida da solução e a fase líquida do solvente. É exatamente esse o princípio, né? Eu estou adicionando um solvente immiscível para que a minha extração ocorra nesse solvente. E aí, além de ter a extração, eu tenho a separação, se o meu processo permitir. E aí, eu tenho a minha substância de interesse lá no solvente que eu comentei, né? Já está lá no solvente. Mas eu quero solvente também? Não. Então, tem como eu recuperar esse solvente ou soluto, né? Até que pode ser separado. Então, se eu fiz uma determinada extração com solvente,
Vou precisar de um mecanismo para poder eliminar esse solvente e no final ter só aquela substância de interesse. Na apostila em si, eu até coloquei aqui, a gente tem alguns vídeos, vou mandar o material no fim da aula. Eu vou deixar mais para o final, que a gente tem um material grande para ver hoje. Se a gente tiver tempo, a gente vê algum dos vídeos, mas tem alguns vídeos que são grandes e tudo, mas fica aí de material. Eu tirei alguns prints do vídeo em si, para explicar mais ou menos o que ela faz, assim. Mas aqui, esse é o funil de separação. O funil de separação, eu vou colocar a minha solução, meu solvente, que são immiscíveis, e fazer essas agitações, depois eliminar os vapores abrindo a torneirinha, e eu repito isso com a tendência de melhorar a minha extração. E aqui no final a gente consegue ver as duas fases, e aí eu abri a torneirinha, espero escorrer a primeira fase, fecho, e aí eu pego um outro beck para pegar a segunda fase. Então eu tenho aí as duas fases separadas agora, um becker com uma fase, outra e um outro becker com outro. Aí que entra o que a gente falou de recuperação do solvente, justamente para eu eliminar esse solvente e deixar ali exatamente a substância que foi extraída. Sobre extração líquido-líquido, agora a gente entra na extração sólido-líquido. Eu até coloquei aqui uma passagem, né, um cafezinho ou um chazinho. Porque o café é uma extração sólido-líquido, né? Eu tenho o meu sólido, que é o meu pó de café, eu coloco água quente, a água vai extrair essas espécies de interesse que vão passar direto pelo filtro, e aí eu consigo ter duas coisas, né? O filtro onde se reteu todos os sólidos e aí na minha garrafa de café vai ter o líquido que é a água, e ao passar nesse sólido saiu todos os compostos ali. E aí a gente tem então o exemplo do cafezinho, como eu comentei, o do chazinho aqui, né, que a gente já compra o sachêzinho com sólido, coloca em contato com a água, e com o passar do tempo ele faz extração. E também deixei aqui a extração Soxhlet, ela é muito utilizada para análise de teor de lipídios, né, para extração do lipídio de materiais. Então, eu pego um material que tem gordura, eu seco ele para ter o menor efeito da água, uma vez que a gordura não tem compatibilidade com a água, eu seco ele, deixo esse meu material, a gente até coloca numa trouxinha e tudo, tem equipamentos que vendem uma trouxinha para isso e tal. Coloquei o material e deixei ele em contato com o solvente. E aí esse aparato de Sócrates, né, onde ele vai ter o solvente sendo evaporado e condensado, extraindo as substâncias de interesse, que no caso aqui eu estou dando um exemplo de compostos lipídicos, gordura, ou seja. Então, a extração com solvente é uma operação de transferência de massa destinada a separar os componentes solúveis de um substrato sólido. Por isso, extração sólido-líquido, mediante a sua difusão em um solvente. A gente tem aí percolação, lixiviação ou lavagem, a dissolução seletiva de partes dos solutos dos sólidos, né? Então, parte desse composto que está ali preso no sólido, quando o solvente passar, ele vai ter uma dissolução. O sólido pode ser finalmente dividido e o soluto recuperado da solução, que não é um processo adicional de separação, pode ser até por destilação. Então, quais os objetivos dessa ação sólido-líquido? Na fase nobre, eu vou ter meu extrato. Na fase insolúvel, eu vou ter meu resíduo.
O inverso, ele é conhecido como branqueamento. Por exemplo, o branqueamento de batatas, né? Como Araxá tem grandes indústrias de batata, acho interessante a gente dar isso como exemplo. Mas o que que é a ideia do branqueamento? O branqueamento, colocar essa batata, eu posso colocar qualquer vegetal, os vegetais têm essa capacidade de ser branqueados em água e aquecimento. Ou seja, eu estou extraindo os compostos solúveis em água quente, daquele sólido que no caso é a minha batata. Então, esses compostos, eles são extraídos e vão ficar ali nessa água. No branqueamento de batata em si, a gente tem esse poder de inativar enzimas e solubilizar açúcar redutor, que o açúcar redutor, ele deixa aquela característica mais escura quando há fritura. O bom de comparar isso é mesmo, eu gosto de comparar com banana frita. Banana frita ela é bem escurinha, né? Aquilo lá é por causa do açúcar redutor. E faz sentido. Na banana, na batata, não. E aí a gente tem a eliminação de componentes indesejáveis, como lipoproteínas, amargas da soja ou da cafeína do chá ou café. Aqui a gente tem um exemplo de extração de óleo de semente. Então, o contato entre o sólido e o líquido ocorre uma transferência de massa por difusão, né? Então, eu coloquei a semente e um solvente. Esse solvente vai extrair o líquido da semente e depois eu consigo separar. Então, quais são os mecanismos aí envolvidos nesse processo de extração sólido-líquido? Primeiro a gente tem a fase inicial, depois a sorção do solvente, né, que é a penetração do solvente na fase sólida, seja por força osmótica, de capilaridade, de solvatação dos íons das células. Depois a gente tem a lavagem por parte do soluto, e depois a dissolução, que é a solubilização de componentes solúveis, que pode ser por corrente de solução, que é a passagem de soluto através dos poros. A gente vai ter aí o período de difusão, né? Justamente que é o período onde vai ocorrer a mistura do sólido para o solvente, que pode ser interna, do interior da fase sólida, ou externa, através da camada limite, que envolve as partículas sólidas. O soluto abandona a superfície externa da camada limite por convecção. E a gente tem toda uma operação matemática para isso, para poder avaliar, né? Onde M é o meu fluxo mássico. A área superficial, C é a concentração do soluto na fase sólida, o C' é a concentração do soluto na fase líquida, o K é o coeficiente global de transferências de massa. Então, se eu pegar todas essas informações, eu posso encontrar uma delas, né? Então, se eu quero saber meu fluxo máximo, eu posso pegar as outras informações e poder avaliar. Então, sobre as variáveis envolvidas no processo de extração sólido-líquido, né? Em relação à vazão, a massa de extrato por unidade de tempo, a gente tem essa ação contínua, que a ideia é quantificar a facilidade de extração através do número de unidades de transferência, e eu consigo calcular isso, que é o NUT, que ele é igual a C1 menos C2 dividido pelo ΔCm, onde C1 é a concentração do soluto na fase sólida na entrada, o C2, né, na saída, e o ΔCm é a diferença médica logarítmica da concentração entre o extrato e a fase sólida. Então, eu consigo calcular esse número de unidades de transferência. Quando eu mostrei o exemplo para vocês, lá logo no início, no slide, do solvente A, o solvente C extraindo o A e B, a gente viu que ficou um resquícios ali, né, de A ainda em B. Isso vai estar isso vai estar relacionado com as propriedades e no final com o meu rendimento. Por isso que é interessante a gente conhecer. Então, determinar o rendimento com a massa do material tratado, conteúdo no componente desejado e extrato seco solúvel.
Aí eu vou obter o volume do extrato, a concentração do componente no extrato e o extrato seco total, e aí eu consigo calcular o rendimento. Então, o processo tem que ter seletividade, né, que o teor de composto específico em relação ao extrato seco total, cuja ideia, né, se eu faço a extração, é levar um componente, uma classe de componentes. Se for tudo igual, que não vai ser, mas numa forma hipotética, não faria sentido ter a extração. Então, a gente pode ter a extração de um componente indesejável, utilizado nos cervejarias e cafés, né, se eu tenho ali talvez um composto antinutricional, consigo extrair ele antes, ou a extração de um componente, como o açúcar ou o açafrão, eu quero que eu extrair ali o açúcar da cana-de-açúcar, né? Não é algo indesejável, é algo que eu quero, diferente de fatores nutricionais que eu posso eliminar. A concentração de extrato, os custos de secagem são tanto mais elevados quanto maior for a diluição do extrato antes da secagem. Obviamente, esse custo, porque eu tenho uma grande quantidade de solvente que precisa ser retirado. Então, para a preparação do sólido em si, né, se for materiais orgânicos e inorgânicos, depende dos componentes solúveis, né, que uns vão ser solúveis em água e outros não, uns solventes polares e outros não, justamente pela estrutura química do arranjo tridimensional dos átomos desses compostos. A distribuição no sólido original, né, está muito no centro, está homogêneo? Não. A natureza, assim, será que é uma célula de uma planta, uma matriz insolúvel, mais inerte? E do tamanho do partido de partícula, que a gente já falou, né, porque quanto menor a partícula, maior a área de contato. Para materiais de animais e vegetais, normalmente o material solúvel se encontra no interior da célula e a taxa de extração é comparativamente reduzida, pois as paredes celulares produzem resistência à difusão. Por isso que a gente tem aqui artimanhas para poder tentar quebrar essas paredes celulares. O efeito das variáveis de processo, né, na natureza do solvente. O solvente mais adequado e mais empregado para alimentos é a água, né, porque a gente tem aí uma abundância e a propriedade da água, por ela ter esse caráter polar, ela tem uma propriedade, ela pode solubilizar muitos compostos, ou seja, extrair, mas porém ela tem pouca seletividade. E substâncias graxas, né, substâncias de alto peso molecular e que já são apolares, ela é insolúvel em água justamente por essa característica. E também na indústria de óleo, a gente tem solventes orgânicos, como por exemplo o hexano, que já é de baixo custo, inflamável, mas tem o tricloretileno, que tem bons rendimentos, baixa seletividade. Então, posso utilizar aí solventes orgânicos justamente para poder aprisionar esses compostos que têm essa característica. Então, vou ter algo mais polar ou menos polar. O pH, ele interfere na dissolução, né? Então, até coloquei aqui a escala de pH para a gente relembrar que ela é uma escala que vai de 0 a 14, sendo que abaixo de 7 a gente tem as soluções com caráter ácido e maior que 7 a solução com caráter básico. Então, aí tudo vai depender um pouco do meu contexto como um todo, né? Então, por exemplo, quando eu falo de proteínas, elas solubilizam pH longe do ponto isoelétrico, de 4 a 5. Então, se o pH, que é aquela concentração de hidrogênio mais ali no meio, ela de fato vai interagir com os solventes envolvidos. Isso pode ser positivo ou não, que pode aumentar o rendimento ou não. Por isso que é interessante avaliar. Um outro efeito é a temperatura, né? Porque assim, quando a gente pega na nossa casa mesmo, a gente consegue ver isso. Eu peguei um copo com água e coloquei açúcar.
Fui colocando açúcar, chegou um momento que a minha água não teve a mais a capacidade de solubilizar aquele açúcar, e ficou um restinho lá no fundo, bem pouquinho assim. Se eu levar para o fogão e aquecer, parte, né, desses requisitos que ficou ali, ele vai ser solubilizado de novo, né. Então a temperatura, assim, ela aumenta a energia de movimento das moléculas, que aumenta a solubilidade. Então, altas temperaturas, a gente tem um aumento da solubilidade, baixa viscosidade, alta difusidade e aumentando, assim, as taxas de extração. Então, o efeito da temperatura é complexo, especialmente nos produtos naturais como alimentos, né. Então, assim, não é muito simples trabalhar com temperatura, é um processo, mas que muitas das vezes é necessário. O tamanho e a forma da partícula, né, também vai influenciar, até coloquei as fotos aqui do café grão, do café moído e ele líquido, né. Então, dependendo do meu sistema, eu não faço café em casa utilizando o grão inteiro. Sempre que eu vou fazer no convencional, no papel de filtro e tudo, eu já venho com um grão moído. Porque isso vai interferir, o tamanho interfere na extração. Agora, se eu tenho uma cafeteira mais moderna, que aí já é uma outra história, que ela foi desenhada para aquele momento, com o intuito de ter maior extração. Os sólidos finamente divididos, o aumento da área superficial é uma área de contato entre as fases, aumentando a transferência de massa, que a gente falou. Se eu tenho algo que ele é mais fino, granulometria menor, a tendência é que eu tenha uma extração melhor. Então, o limite da granulometria é a redução da permeabilidade do solvente. Isso a gente pode ver na nossa casa também, assim, com o passar, que a gente está fazendo café, coloquei água, e pode ser que chegue um determinado momento que o próprio café, ele interrompe os poros do filtro. E aí, então, a gente reduz essa permeabilidade, né, do solvente passar ali e chegar depois. A gente tem extrator sólido líquido que pode ser de batelada ou contínuo, né? Os contínuos é dividido em correntes paralelas, contracorrente ou estágios ou um contato contínuo. As técnicas de pulverização do líquido no sólido e completa imersão, né? Então, tem o meu pozinho, que ele vai ser colocado em contato com o líquido, e é interessante que tenha essa imersão para poder aumentar a extração. A seleção do equipamento vai depender da forma do solo, dificuldade e custos para manuseio. O processo de extração sólido do líquido de estágio simples e contracorrente, a gente vai ter equação de linha de operação, relação do balanço de massa, relação do equilíbrio entre as duas fases. E justamente porque eu tenho essa migração de massa, né, para a parte líquida, eu vou ter meu balanço e vai haver um equilíbrio, né, entre essas duas fases. Sobre as relações de equilíbrio sólido, que é o livre do solúvel, do soluto, e o insolúvel no solvente é suficiente. O tempo de contato é suficiente, eu vou ter o equilíbrio no primeiro estágio. Se a concentração do soluto na fase do solvente é igual à concentração do soluto no solvente, que fica aderido ao sólido. Então, eu consigo avaliar essas concentrações para poder fazer cálculo do procedimento. Então, como que é a etapa de extração? Falando de uma extração sólido líquido. O solvente é transferido do seio da solução para a superfície do sólido. Então, tem um sólidozinho, o solvente penetrou e trouxe para a superfície. O solvente penetra ou funde no interior do sólido, o soluto dissolve no solvente. Então, se ele for, né, tiver uma afinidade aí alta, ele vai solubilizar, que essa é a minha ideia,
dissolubilizar no solvente. A mistura difunde para a superfície, solubilizou, foi para a parte da superfície, até que ela é transferida para o seio do fluido. Então, novamente, aqui tem um videozinho no YouTube que tem um vídeo ilustrativo sobre a extração sólido-líquido, e a gente consegue observar. Eu vou deixar o link aqui, né? Novamente, quando eu compartilhar o material, vocês conseguem verificar. E talvez se a gente tiver um pouquinho de tempo, a gente pode dar uma olhada, mas tem vídeos aqui que são muito longos e acaba que a gente não ia dar tempo de ver todo o conteúdo. Então agora a gente vai falar sobre o processo de destilação, né? A destilação, até coloquei um exemplozinho aqui de uma imagem de destilação fracionada do petróleo, onde aí eu consigo separar diferentes produtos que foram extraídos lá no início do petróleo. Então, tem o petróleo, nafta, gás, vai ter uma mistura de compostos e por destilação eu consigo separar os compostos e vai ter tudo relacionado com as propriedades físico-químicas daqueles compostos que eu tenho interesse em separar. Então, a destilação é um processo no qual a mistura líquida ou vapor de dois ou mais componentes é separado em frações de seus componentes com a pureza desejada através da aplicação ou remoção de calor. Aqui eu coloquei uma imagem de destilação de bancada. Então, eu tenho um balão de fundo redondo e aqui embaixo uma manta de aquecimento. Essa manta de aquecimento vai transferir calor que os compostos vão subir aqui nessa coluna. Só que aqui eu tenho essas ranhuras aqui que eu tenho. Isso vai ser um empecilho que vai retornar, mas vai melhorar a minha eficiência em termos de pureza. Então, eu aqueci esse vapor que conseguiu passar por todas essas barreiras, chegou aqui em cima, tem um condensador. Tem um líquido refrigerante, aqui, geralmente água, que vai fazer com que condense aqui embaixo a fração destilada. Então, esse é o processo de destilação, e eu vou conseguir separar o composto de interesse quando eu quando eu tiver aí aliado um processo de condensação. Novamente, tem um outro videozinho no YouTube, aqui tem o link dele. Esses links também estão presentes lá no material da apostila. Vocês conseguem ter acesso tanto pela aula quanto pela apostila do material. Então, a destilação, ela separa substâncias pela diferença de volatilidade, né? Então, uma espécie que eu tenho interesse em separar, em destilar, ela tem que ter diferença de temperatura para volatilizar. Então, justamente nesse processo, a temperatura ela é importante, porque ela que vai guiar quem vai volatilizar ou não. E ela pode ser contínua e de batelada. E pode ser uma destilação binária, ou seja, a água e álcool, ou multicomponente, que é a separação de misturas, por exemplo, no refino do petróleo. Então, o processo com alimentação e retirada de produto ocorre ao mesmo tempo. O estado estacionário, as quantidades de produtos devem ser iguais e constantes, e a gente pode trabalhar aí com grandes volumes. Uma destilação contínua. Aqui a gente tem uma destilação embatelada, tem até um exemplozinho aqui, numa imagem, onde mostra um destilador de cachaça à base de cobre. Então, quantidades de entrada e saída não são as mesmas todo o tempo, que é a embatelada, né? Por exemplo, na fabricação de aguardente de cana, que é a cachaça que está sendo produzida aqui por esse destilador de cobre. A, a recomendação é para pequenos volumes e plantas multipropósito, assim, devido à sua dificuldade operacional,
Trabalhar numa escala muito grande pode ser muito mais desafiador e muito mais cheio de problema. A energia, a transferência de energia produz um trabalho de separação, o fluxo de calor, o ajuste das condições da fonte de calor e retira o calor. E aí eu vou ter categorias, né? Fracionamento, que é por destilação, por absorção, redução e contato. Então, fracionamento, a gente tem aí a destilação com fervedor e condensador. Na absorção, a gente tem a destilação sem condensador, a separação ocorre por corrente externa para absorver o material do vapor. A redução também não tem condensador, utiliza uma corrente externa para separar o líquido e é de contato sem revedor e sem condensador. Contra a corrente, as condições geradas de fora da coluna. Então, na operação, a gente tem aí a vaporização, que é justamente eu trabalhar com temperatura do ponto de ebulição para que essa minha espécie vai para a fase vapor. E depois desse vapor, ele é condensado. Quando ele é condensado, essa fase que era vapor, ela passa a ser uma fase líquida. E aí a gente tem a transferência de massa das fases do condensado mais volátil, resíduo menos volátil. Aquilo que era volátil, que eu aqueci e foi embora, né, foi para a parte externa, mais para cima do sistema, ele vai chegar num lugar que tem a condensação. E aí, então, ocorre essa separação. Na prática, a destilação é realizada por dois métodos, que é a produção de vapor mediante a ebulição da mistura líquida, que deseja separar com a posterior condensação do vapor, sem a utilização do condensado na continuidade do processo, ou seja, sem o retorno desse líquido ao refervedor, ou o retorno de parte do condensado à coluna de destilação, no refervedor, para novamente encontrar em contato com o vapor condensante, que é o emprego de refluxo. Quais são as vantagens e as desvantagens? Então, nas vantagens, não é necessária a adição de qualquer substância à mistura original para poder efetivar essa separação, e as desvantagens é na absorção. Podemos escolher o solvente para melhor separação, e na destilação não tem essa opção. Que eu não, né, eu estou mexendo na propriedade físico-química de ponto de ebulição. Também como desvantagem, a variação da composição entre as fases não é grande. A gente tem, quando a gente tem compostos quimicamente semelhantes, ou seja, as propriedades químicas deles são próximas, o ponto de ebulição é próximo, esse método não vai ser eficiente para poder separar por destilação. A gente tem a separação de líquidos miscíveis utilizando a destilação binária, que é com água e álcool, por exemplo, que a gente comentou, né, e multicomponente, que é, por exemplo, a indústria de petróleo. Na indústria de petróleo tem a captação do petróleo e ocorre o refino, tanto para gasolina, óleo lubrificante, asfalto. E aí as indústrias de petróleo, elas têm a de primeira geração, segunda geração, que vai repassando esses produtos para que a gente tenha o melhor refino aí. Então, posso gerar depois o polipropileno, metanol, e a combinação de operações, aí eu tenho a separação do soluto com solvente. Por exemplo, óleo comestível e hexano. Os tipos de coluna, conforme a gente já falou também, né, a gente pode ter por batelada, alimentação e operação, mas é a contínua, que é a mais comum, né, com a corrente de alimentação contínua mesmo. Então, quais são os tipos de coluna contínua? Quando a gente fala da natureza de alimentação, ela pode ser binária ou multicomponente. O número de produtos pode ser mais de uma corrente de produto. A gente tem uma alimentação extra, né, pode ter, que auxilia nessa separação, e a destilação extrativa, que
produto de fundo e destilação azeotópico aparece no produto de topo. Os dados internos aí está relacionado com a coluna de pratos e a coluna de recheio, que é a coluna que vai fazer essa auxiliar no processo de refluxo para que a gente possa separar o composto desejado com melhor eficiência, e é considerado básico. Então, colunas de destilação são formadas por vários componentes, com a finalidade de transferir energia ou enriquecer a transferência de massa. Quais são os principais componentes? Coluna vertical ocorre a separação dos componentes, o interno da coluna para aumentar o contato, né, que é o recheio ali. O refervedor, ele resfria e condensa o vapor no topo da coluna, o refluxador recicla o vapor do condensado de volta à coluna, design de bandeja. A bandeja é uma mini coluna com estágio de equilíbrio contínuo para separação. O número de bandejas, quanto maior o número grau de separação, cuja eficiência vai depender do design. Então, eu consigo pensar dessa forma também no design em relação ao meu processo, pois eu posso dimensionar isso. Então, a gente vai ter situações onde a gente tem distribuição de líquido na bandeja e distribuição de vapor na bandeja. Quanto maior o contato entre o líquido e o vapor, maior a separação e eficiência. Aí, menos bandejas são necessárias para o mesmo grau de separação, menor gasto energético, menor custo de construção, e as colunas são empacotadas com recheios. Então, por isso que é interessante entender do processo para a gente avaliar o menor custo e maior rendimento de extração. Muitos materiais são empregados como recheio, serve para aumentar a área interfacial do contato entre o vapor e o líquido. Esse recheio é justamente assim: o vapor chegou próximo dele, ele vai condensar. O que for mais leve e conseguir escapar, segue o caminho, justamente para melhorar a eficiência. Então, as características: grande área molhada superficial, para ter o contato entre as fases, grande volume de vazios, para permitir o escoamento das fases e evitar a perda de carga excessiva, boas características de molhabilidade, para que possa penetrar, né? Resistente à corrosão, ser um pouco mais inerte, pequena densidade, é o peso das colunas de sustentação e de baixo custo também. Então, a gente tem os tipos aí de recheios, de prato de recheio. Os pratos, a gente tem o contato efetivo entre as fases, pode operar com maior carga, limpeza mais fácil e colunas de contato em estágios. Já o recheio, a gente tem formação de canais de retromisturação, uma menor perda de carga, menor retenção de líquido, mais econômica para líquidos corrosíveis, por recheios resistentes, pequenos diâmetros e mais barata do que os pratos de mesma dimensão, e a gente tem coluna de contato contínuo. Então, quais são os princípios da destilação? A separação de um componente de uma mistura depende da diferença dos pontos de componentes de ebulição dos componentes individuais. Então, aquele componente que eu quero separar, né, ele tem que ter um ponto diferente de um outro, porque senão eu posso não separar, posso evaporar os dois e no final ter uma mistura. Então, depende da concentração dos componentes presentes, a mistura pode ser diferentes pontos de ebulição característicos, né, porque vai depender de cada um deles. A destilação depende da pressão de vapor característica da mistura. A pressão de vapor está relacionada com o ponto de ebulição do líquido e a facilidade de ebulição depende da volatilidade, né? Aquele que tem o menor ponto de ebulição significa que tem uma facilidade maior de se tornar volátil. Então, se eu pego um composto que em 86 graus é o ponto de ebulição dele, eu tenho outro que é em 55, quando eu começar a aquecer, o que vai evaporar primeiro é o que tem o menor ponto de ebulição. Então, a alta volatilidade
está relacionada com a ebulição em baixas temperaturas. A gente tem um diagrama que fala da variação da composição do líquido com a temperatura. Também temos aqui o ponto de orvalho, que é conhecido como a temperatura na qual do vapor saturado condensa. O ponto de bolha, que é a temperatura na qual o líquido começa a ebulir, né? Vai romper ali para poder ir para a forma de vapor. E a diferença nas composições do líquido e do vapor é a base para a destilação. Então, os fatores que afetam esse processo, as condições de alimentação, né, tanto estado de alimentação, composição, elementos traços que afetam a extração líquido e vapor da mistura. Também, quando a gente fala de condições de escoamento, a gente pode ter problema se a gente tiver, por exemplo, formação de espuma, que é a expansão do líquido pela passagem do gás, então faz com que o gás não passa, né? Pode ter vazamento ou inundação, que é o escoamento de vapor excessivo da retenção do líquido, que vai estar relacionado com o diâmetro da coluna, estado dos pratos, recheios e até mesmo as condições de ambiente. O método de destilação convencional, ele é um método simples, sem refluxo. Então, a destilação fracionada, ela tem refluxo, e ela pode ser tanto embatelada com corrente de produtos ou com contínua. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma destilação simples, né? E aí aqui a gente tem um exemplo da destilação fracionada. Então, na destilação fracionada, é interessante a gente avaliar que a gente tem essa coluna de fracionamento, enquanto que na simples, a gente não tem essa coluna de fracionamento. Tá vendo? Essa coluna é maior, tem até uns recheios aqui, tem umas barreiras para que eu possa dificultar. Aqui não tem barreira, tá indireto. Então, eu tenho aqui, né, a minha solução no balão, e eu vou aquecer, no caso aqui eu estou aquecendo com bico de Bunsen. Aquela espécie que ela é mais volátil, ela vai subir e vai vir para cá. Chegou aqui, eu tenho meu condensador, que está entrando água de um lado e saindo do outro. Eu tenho uma temperatura mais baixa. Faz com que essa substância de interesse seja condensada, eu consigo pegar o destilado aqui do outro lado. Essa é a destilação simples, a fracionada é basicamente o mesmo esquema, porém eu adiciono aqui essa coluna de fracionamento, com que faz que eu tenha uma melhor separação. A gente tem alguns tipos especiais de destilação, que é, por exemplo, a destilação flash, que é a vaporização parcial do líquido, a condensação parcial da alimentação do vapor, a destilação a vácuo, que é a mistura de alto ponto de ebulição que decompõe baixo, destilação a vapor com misturas com alta impureza não volátil. A gente tem destilação azeotrópica, que utiliza solvente líquido para alterar a composição do azeótropo. A destilação extrativa, que a gente tem aí para coisas difíceis de separar, pois altera na volatilidade relativa. E a sublimação, né? A sublimação é aquela passagem direta do sólido para o estado gasoso sem passar pelo líquido. A gente tem aí um sublimado. Dúvidas até agora? Então, a gente falou aí um pouquinho dos tipos de extração de destilação. A extração supercrítica é uma técnica de extração moderna que utiliza gás pressurizado como solventes e vem sendo utilizada com muito sucesso na obtenção de produtos de interesse tanto no setor alimentício, químico e farmacêutico, né? É uma tecnologia que se destaca pela rapidez do seu processo de extração, baixo consumo de solvente, podendo ser recuperado e reutilizado no processo. Então, o processo de extração com fluido supercrítico se destaca em relação a processos convencionais, com solventes orgânicos e ar de vapor, principalmente por apresentar características importantes, que é uma tecnologia limpa, não deixa resíduo, emprega solventes e substâncias não tóxicas, né, que gera problema como dióxido de carbono e alteração das propriedades durante a extração.
Então, se trata de produtos naturais, a existência de compostos termoláveis influencia na condição de extração. Aliado ao emprego de baixas temperaturas, essa operação ocorre mais rápida e mais seletiva devido às propriedades de transporte favorável desses líquidos. A seletividade também pode ser determinada através de temperatura e pressão que controla a densidade do solvente. Então, a extração de compostos solúveis de matéria-prima, ela ocorre na seguinte sequência. A matriz sólida absorve o solvente supercrítico, dilatando a estrutura da célula, o que promove uma diminuição na resistência à transferência de massa. Então, em paralelo, os compostos extraíveis são dissolvidos pelo solvente. Os compostos dissolvidos são transferidos por difusão para a superfície do sólido. Esses compostos passam, então, para a superfície externa, podendo ocorrer nesta local mudança de fase. Os compostos são transportados pelo solvente supercrítico e, em seguida, removidos do extrator. Então, isso aqui é todas as etapas que ocorrem aí durante essa extração com supercrítica. Também para avaliar essa extração, a gente tem um videozinho. Esse vídeo está aí no YouTube, o link está previsto aí. Como eu falei, também está disponível tanto no material da apostila e daqui a pouco eu passo o material para vocês. Vocês podem, com o tempo, avaliar esse videozinho. Aqui a gente está eu gostei dessa imagem, que a gente vai falar sobre absorção e adsorção. Então, o que é o processo de adsorção? É a torta na cara, né? O que é isso aqui? A torta está justamente na frente do cara. A absorção é quando ele comeu, então está lá para dentro, né? Então, a adsorção é algo superficial, enquanto que a absorção já é algo mais interno. Então, a absorção é uma de mistura gasosa em contato com o líquido, com a finalidade de dissolver um ou mais componentes do gás, produzindo aí uma solução teste. Então, ocorre a transferência de massa dos componentes da fase gasosa para a fase líquido não volátil. Ela pode ser simples, né? Um absorvente líquido não se vaporiza e o gás contém somente os constituintes solúveis, ou pode ser complexa, onde vários componentes absorvidos pela fase líquida e que parte do absorvente da fase líquida se vaporiza. Quais são os tipos de operação? Aí a gente tem umidificação, que são fases líquidas, né? Que a gente tem a fase pura, água pura, e a fase gasosa, de água também. Então, eu tenho vapor de água, eu estou gerando a umidificação. Ela é utilizada em controle de umidade de ambientes, resfriamento e recuperação de água de processo industrial. Das mais simples, envolve duas fases e dois componentes. Utiliza aí o emprego de ar com baixa umidade, né? Então, se eu tenho um lugar que tem baixa umidade, eu posso utilizar uma operação dessa justamente para aumentar a umidificação. Aí tem equipamentos que precisam de umidade controlada, então pode ser que em determinados momentos eu tenho que retirar, mas pode ser que em determinados momentos eu tenho que colocar. Eu mesmo trabalhei num laboratório que tinha umidade controlada, tinha dia que era impossível fazer as atividades, justamente porque a umidade estava tão descontrolada que influenciava nos resultados. E a gente tem também câmara de nebulização, que o líquido passa e a gente tem uma corrente de gás que faz com que esse gás é, for, forma essa nebulização do líquido que passou. Então, pensando nos equipamentos de absorção, tem absorvente líquido, que é abaixo do ponto de bolha, de fase gasosa, muito acima do seu ponto de orvalho. A fase líquida e não gasosa não contém os mesmos componentes. Os efeitos térmicos da absorção são devidos ao calor de solução do gás absorvido, e os efeitos térmicos já são muito pequenos em operações isotérmicas.
Então, o exemplo de absorção é a produção de ácido clorídrico, né, que é a absorção em água. Primeiro eu tenho a fermentação, ou também a gente tem a fermentação aeróbica de lodos de esgoto, ou a carbonatação de bebidas, que é a absorção de CO2. Então, se eu tenho, por exemplo, uma água, e ela está no meio onde eu tenho uma atmosfera de CO2. Esse CO2 vai interagir com a água, vai solubilizar, vai reagir, e aí vai formar ácido carbônico, que vai dar essa característica aí para essa água devido à atmosfera que estava rica em CO2. A dessorção, né, que aí já é o processo contrário, que é a separação de um gás absorvido em um líquido por meio de outro gás, com a transferência de massa ocorrendo na fase líquida para gasosa. Então, se eu tenho um gás ali que está absorvido, eu tenho uma separação que ele é liberado, eu tenho um processo de dessorção. Por isso que ela é uma operação inversa à absorção. O gás solúvel é transferido do líquido para a fase gasosa. Como exemplo, a gente tem a extração de amônia de uma solução líquida através do borbulhamento de gás à solução. E aí eu tenho essa separação. A adsorção é o processo de separação que implica na existência de duas fases. O constituinte se distribui diferentemente em cada fase. As fases envolvidas podem ser um fluido, né, um gás ou líquido, e um sólido, onde o soluto presente no fluido fica retido em consequência da interação microscópica com as partículas sólidas, né? Então, nessa parede aí, eu tenho, nessa parede do sólido, a dissorção devido a uma interação físico-química daquele produto. Então, a adsorção, as moléculas estão regularmente distribuídas, mas confinadas na superfície dos microporos, e a absorção, as moléculas estão misturadas uniformemente, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, as moléculas dentro do sólido, que é a absorção, e nas paredes, como a adsorção. E um dos parâmetros importantes é o tamanho do poro. Porque se eu tenho mais poro, então, o poro grande em relação àquilo que vai ser absorvido, eu vou absorver mais. Então, a absorção depende da área superficial do sólido, justamente do volume dos poros, que é o que eu comentei, que a estrutura do poro vai limitar aí a dimensão das moléculas absorvidas, até mesmo a área superficial, que limita a quantidade de material que pode ser absorvido. E esse processo pode ser reversível, né, desde que eu tenha uma alteração aí, pode ser que seja uma modificação de pressão ou temperatura. Então, ele é utilizado na remoção de compostos orgânicos, tratamento de efluentes, quando utiliza carvão ativado, até mesmo assim, né, tem pessoas que falam assim, a gente, a geladeira está com mau cheiro, coloca um carvão, justamente para isso, né? Que esse carvão ele vai absorver esses gases que estão na geladeira que pode dar esse cheiro desagradável. Até coloquei um exemplo aqui ó, de um artigo científico que faz um carvão de casca de banana. Então, ele pega a casca de banana, faz um processamento térmico em atmosfera inerte para gerar o carvão, e a partir daí ele consegue absorver metais pesados, ou seja, então isso é uma forma de eu tratar essa água, né? Que é uma forma como se fosse uma filtragem, que o processo é a adsorção. Então, o fenômeno de adsorção pode utilizar tanto forças químicas como forças físicas, né? E a baixa a moderada energia de impacto entre as moléculas. A gente pode ter a distorção, como eu falei, física, através de interações de Van der Waals, ou a distorção química, que a gente está falando de ligação química mesmo. Aqui a gente tem a diferença entre as absorções químicas e físicas. Então, por exemplo, o parâmetro dissolvente, na física tem todos os sólidos, na química, alguns sólidos. E com temperatura, a absorção física ocorre em baixas temperaturas, enquanto que a química talvez em altas temperaturas. E assim por diante. A gente pode olhar, por exemplo, a reversibilidade. A física tem é mais fácil ter uma
reversibilidade do que a química, uma vez que tenha mais interações, né? Então, terminado sobre a absorção e a adsorção, eu vou falar um pouquinho sobre filtração. Filtração é algo que a gente conhece também no nosso dia a dia, porque até nas nossas casas a gente diariamente utiliza filtros, né? Então, considerando somente a separação sólido-líquido de uma substância, as partículas sólidas são separadas ou fracionadas em função do seu tamanho ou da sua forma de partícula. Então, tem um filtro, né, e ele vai trabalhar justamente com isso, para poder separar. A filtração industrial é um processo que remove partículas sólidas, impurezas de gases e líquidos em ambiente de fabricação. O principal objetivo é garantir a qualidade do produto, proteger equipamentos, segurar a saúde dos trabalhadores e atender também regulamentações ambientais. A gente tem diferentes tipos de filtros, assim, por exemplo, filtro de superfície, que eles são utilizados para reter partículas na superfície, como poeira, tem estrutura rígida, uniforme e contínua. Filtro de membrana, até coloquei aqui, filtrozinho utilizado em laboratório ou em filtro maior. Eles são finos, retém pouco líquido e é ideal para retenção quantitativa de partículas, assim. Eles têm um tamanho de poro muito pequeno, então retém bastante coisa passando o líquido, e esse líquido vai ter provavelmente uma alta pureza, porque a maioria das coisas ficaram retidas no filtro. E a gente tem também filtro tipo prensa, tubulares e industriais. Finalizada a filtração, falar um pouquinho de flotação. Ele é um processo de separação de mistura heterogênea, explora as diferentes características da superfície do sistema, e ele é baseado na geração de bolhas, isso é importante, e a ligação das partículas sólidas na bolha. Então, após o tratamento com reagente, as bolhas de ar terão capacidade de atacar a espécie de interesse, transportando até a superfície. Então, nessa flotação, eu tenho lá a minha solução, com meio da bolha e de todo o processo, eu vou ter essa formação de um aglomerado que vai ser transportado até a superfície. Então, sucerta flotação é o uso tensoativo ou um coletor que tem que ser tal qual se concentre na interface da água e ar e, ao mesmo tempo, tornar, né, de forma seletiva, as espécies inativas hidrofóbicas através de adsorção na superfície. Então, se eu gerei toda essa parte de flotação, fiz o meu sistema com bolhas e reagentes, que eu formei esses sólidos que foi para a superfície, se eu deixar tudo isso quieto, pode ocorrer uma sedimentação, ou seja, tudo aquilo que estava disperso vai sedimentar. Pode ser por gravitação mesmo, eu deixei lá e a força da gravidade vai fazer essa sedimentação. Ou pode ser com o auxílio de uma centrífuga, que aí vai ter vai girar, né, em determinadas rotações por minuto, até que eu tenha essa separação. Então, eu tenho papel de separação, tanto para clarificação e concentração, que ela vai ter esses diferentes objetivos. Por exemplo, a separação eu posso usar, por exemplo, para tirar a nata do leite. A clarificação, justamente para tirar aquela impureza, né, aquela cor, para deixar o suco mais claro, por exemplo. E a concentração é quando eu estou na fase minoritária, por exemplo, a obtenção de proteína. Então, a sedimentação tem essas vertentes. Então, agora eu finalizo nossa aula com todo o conteúdo que foi dito, está presente na apostila, é a nossa última aula. Alguma dúvida? Eu agradeço vocês, então fico disponível para qualquer dúvida, qualquer coisa pode me escrever. Estudem tanto os slides como o, a apostila para avaliação. Agradeço vocês, uma boa noite, muito obrigado.